Instinto de sobrevivência. Eles emergiram de grandes pântanos primitivos há mais de 300 milhões de anos. Eles têm sangue frio e ainda assim sobreviveram a centenas de eras glaciais. Alguns possuem mandíbulas fortes como um tiranossauro rex, outros um escudo gigante. Alguns são pequenos e rápidos, outros são compridos e sorrateiros. Mas todos estes répteis têm em comum um instinto de sobrevivência impecável. Os répteis colonizaram todos os continentes do planeta. Conforme as massas de terra pré-históricas se movimentavam, os répteis se adaptavam, até se tornarem as maiores criaturas que já passaram pela Terra. Os dinossauros. Estes lagartos gigantescos reinaram por mais de 160 milhões de anos. Então, desapareceram repentinamente, possivelmente exterminados por um meteoro gigante. Mas alguns répteis menores sobreviveram. Eles colonizaram cada ecossistema, exceto a Antártida. Das águas turvas de rios e oceanos, às rochas e fendas de desertos escaldantes, estas criaturas caçam suas presas de forma silenciosa, em meio às selvas escuras. Em muitos lugares, eles são os reis de seus domínios. Têm sangue frio, mas a cabeça é quente. Os répteis são os guerreiros de armadura na luta pela sobrevivência. Um dos répteis mais carismáticos tem mais de 5.000 espécies diferentes. Muitos vivem em gramíneas e arvoredos. Mas a maior parte deles vive em lugares ensolarados, quentes e secos. Os lagartos. Estas criaturas diversificadas podem ser dragões de 2,5 metros ou lagartixas pequenas de 2 centímetros. Alguns lagartos são cobertos por chifres e se defendem esguichando sangue dos olhos. Outros vivem na terra vermelha e possuem línguas azuis. E alguns possuem mordidas venenosas fatais. Mas a coleção mais estranha de lagartos está concentrada no continente mais seco do planeta. Um lugar com aves gigantes que não voam e herbívoros saltadores. A Austrália. O diabo espinhoso. Ele coleta o orvalho em sua pele e o canaliza até a boca. Ele pode parecer assustador, mas tem apenas 20 centímetros de comprimento. Este modo estranho de caminhar serve para confundir possíveis predadores. A águia audaz não consegue se decidir. Ele é uma refeição ou apenas algum mato sendo levado pelo vento? Desta vez, o diabo sobreviveu. Os diabos espinhosos podem esconder a sua cabeça, expondo aos predadores a sua estrutura espinhosa. Este varano gigante mudou de ideia. Conseguir uma boa refeição aqui pode ser uma tarefa difícil, a menos que você coma o único animal que existe aqui aos milhões. Esse diabo pode comer até 45 formigas por minuto e em uma refeição ele pode devorar até 2.000. O instinto de sobrevivência do diabo é baseado na espera. Ele aguarda. As formigas passam. Ele as come. Para as formigas é uma emboscada da vida e um jogo de números. Milhares de formigas serão comidas, mas no ninho há dezenas de milhares de ovos. Formigas morrerão, mas a colônia sobreviverá. O lagarto com a variedade mais curiosa de truques vive nas florestas tropicais da África, Índia e Madagascar. Eles possuem todas as cores do arco-íris para combinar com seu habitat tropical. São os camaleões. Eles se separaram dos outros lagartos há mais de 60 milhões de anos. Enquanto os lagartos mais convencionais evoluíram para viver em lugares quentes e secos, os camaleões saíram dos desertos. Eles lutam pela sobrevivência em uma parte muito diferente do mundo.
Nas profundezas da selva, se você olhar com cuidado, verá um camaleão. Um predador também o avistou. Como toda a sua espécie, ele pode movimentar seus olhos de forma independente e suas cores são incríveis. Os camaleões conseguem mudar de cor usando cristais sob a sua pele. Quando ele está calmo, os cristais se agrupam, refletindo as cores azul e verde. Mas quando ele está em alerta, os cristais se distanciam, tornando sua pele amarela, laranja e finalmente vermelha. Apesar de sua aparência cômica, os camaleões lutam por seu território. Este camaleão do deserto está caçando para garantir sua sobrevivência. Os camaleões se movem devagar, mas as suas línguas não. Esta língua incrível é como um superpoder do camaleão. Ela é o segredo para sua vitória na luta pela sobrevivência. Um gafanhoto está se alimentando em uma prótea. Um camaleão anão do cabo também deseja se alimentar. O gafanhoto não faz ideia do que está prestes a acontecer. O camaleão mostra sua arma. O gafanhoto não teve a menor chance. A língua do camaleão funciona como uma catapulta lançada a uma velocidade de mais de 400 metros por segundo. Adentrando o continente africano nas florestas de Botsuana, vive este camaleão de pescoço achatado. Ele está buscando uma refeição. Ele está invocando seu outro superpoder de camaleão: mover seus olhos de forma independente. Ele pode até mesmo focar os olhos separadamente. Os camaleões são os macacos do mundo dos répteis. Eles são extraordinariamente adaptados para subir em árvores com grupos de dedos opostos e uma cauda sem igual. Parece uma espiral, mas funciona mais como uma quinta perna, desenrolando-se para se pendurar em galhos. O camaleão é um parente excêntrico da família dos lagartos. Ele desenvolveu todo o seu corpo para ser o melhor na escalada, perseguição e captura. Por isso, ele é um lagarto com superpoderes na luta pela sobrevivência. O rei de todos os répteis vive na África, nas Américas e na Australásia. Seu tamanho e força são os grandes aliados de sua sobrevivência. Ele não possui inimigos naturais e representa um ápice predatório: o crocodilo. Os crocodilos são os maiores dinossauros ainda existentes. Eles podem crescer até 7 metros e viver por 100 anos. Apenas na Austrália, 4 a 5 pessoas por ano são atacadas por estes monstros. Os habitantes locais os chamam de salgados, para distingui-los de seus primos menores de águas doces. Os doces são, em sua maioria, inofensivos aos humanos. Os salgados, não. Os crocodilos de água salgada vivem em rios e pântanos da Austrália tropical e do sudeste da Ásia. Eles também vivem no oceano e nas praias. Os crocodilos costumam atacar embaixo d'água. Avistam a presa na superfície e submergem. Outro crocodilo gigante vive do outro lado do Oceano Índico. África, o lar de herbívoros gigantes, de longos rios e do crocodilo do Nilo. Este macho adulto está prestes a participar de um banquete que acontece todo ano na África, quando os gnus migradores vão cruzar o rio Mara. Ele se prepara para a emboscada. O gnu está alerta. O crocodilo ataca. Não há chance de escapar. A mordida do crocodilo é a mais forte já medida. Ele morde com 16 mil newtons de força, 20 vezes mais força que um humano ao comer carne.
Um clássico corredor da morte feito pelos crocodilos o ajuda a rasgar os pedaços de carne. O jovem gnu perdeu esta batalha num piscar de olhos. O poderoso monstro do rio Mara venceu. Ele pode ficar até 6 meses sem outra refeição. E até lá, os gnus estarão retornando. Há mais de 100 milhões de anos, um grupo de répteis se desenvolveu de uma forma bem incomum. Eles desenvolveram corpos alongados e se livraram de suas pernas. E funcionou. Batalham pela sobrevivência deslizando. As cobras. Seus corpos são tão esguios que a maioria delas só tem espaço para um pulmão funcionar. 1/4 das espécies de cobra é venenosa. O veneno é utilizado para a defesa, bem como para capturar presas. Algumas possuem um sistema de alerta para que os predadores se afastem. As cobras não venenosas matam suas presas por estrangulamento. Todas as cobras caçam por meio de emboscada, e elas usam suas línguas bifurcadas para sentir o ar em 3 dimensões. As cobras preferem ficar escondidas. Para sua própria segurança e para capturar suas presas de surpresa, elas precisam estar camufladas e se movimentar rapidamente. Este piton tapete planeja atacar sua presa de cima. O peru do mato não faz ideia de sua presença. Este é o uso do veneno mais espetacular no mundo das cobras. A naja cuspideira direciona seus jatos mortais para os olhos da vítima. Longe da terra das cobras existe uma ilha gigante de pitons, taipans e cobras-rei marrons. A Austrália. As taipans do interior estão entre as cobras mais venenosas do mundo. Elas vivem na Austrália, do deserto às pradarias e florestas secas. Este macho adulto sente o cheiro de algo à distância. Algo que parece delicioso. Ele espera que seja um mamífero pequeno. Ele avista o que procurava. A cobra vai em direção ao seu alvo. 2 ratos do deserto. Eles foram encurralados e precisam se movimentar muito rápido para escapar. Uma segunda mordida. O veneno faz efeito paralisando os músculos do pobre rato do deserto. O veneno da taipan do interior é extremamente tóxico e age rapidamente. Em pouco tempo, ele alcança o diafragma do rato e a vítima não é capaz de respirar. O rato está quase pronto para virar alimento. A taipan do interior venceu mais uma luta pela sobrevivência. A taipan do interior agora vai descansar bem para digerir sua refeição. Até mesmo as cobras extremamente venenosas precisam lutar diariamente para sobreviver. Estes ovos de taipan do interior foram colocados na primavera. Eles precisam se desenvolver em solos úmidos, que fornecem melhores condições ao embrião. Após 8 semanas, as pequenas cobras começam a aparecer. As taipans já nascem com um aguçado instinto de sobrevivência. Elas estão completamente formadas e armadas de veneno. Cada bebê chegará até 2,5 metros de comprimento. Estas cobras pequenas podem ser venenosas, mas são muito vulneráveis. Mesmo após as taipans atingirem seu comprimento total, elas podem virar a refeição de algo maior. Como uma cobra real marrom. O veneno da taipan de nada adianta, já que essa espécie é imune ao veneno de outras cobras. A jovem cobra está lutando uma batalha perdida. É uma luta bem tóxica.
Nossa taipan do interior perdeu a luta pela sobrevivência. A Austrália é famosa não apenas pelos seus desertos. Este é o lar da Grande Barreira de Corais, o lugar perfeito para outro grande réptil: as tartarugas. Para alguns destes gigantes dóceis, a sobrevivência de espécies inteiras pode estar em jogo. Elas estão neste planeta há 150 milhões de anos. As tartarugas são conhecidas por serem animais pacíficos, mas não esta. Esta é uma tartaruga mordedora. Ela está faminta e vai pescar o seu alimento. Ela está usando como isca seu estranho apêndice que fica na ponta da língua. Um peixe pequeno também está atrás de comida. O peixe não esperava perder a luta pela sobrevivência hoje. A tartaruga mordedora o mastiga com satisfação. A maioria das tartarugas marinhas também é carnívora. Seu prato favorito costuma ser fácil de capturar: águas vivas. Estes animais estranhos são formados principalmente por água, então as tartarugas precisam comer várias delas para garantir sua nutrição. A Grande Barreira de Corais é a floresta amazônica do mundo submarino. Milhões de plantas e animais lutam pela sobrevivência aqui todos os dias. Este é um local popular para as tartarugas verdes. Uma tartaruga verde solitária está procurando por alimento. Ela é a única espécie vegetariana. Gosta de comer algas que crescem no recife de coral. Ela deve atentar para os tubarões, mas hoje seus principais inimigos são os humanos. Ela encontrou um bom lugar onde se alimentar. Ao comer o material vegetal, permite a entrada da luz do sol, que é essencial ao crescimento dos corais. A tartaruga verde pode cruzar milhares de quilômetros por ano. Durante sua jornada, ela se alimenta de corais e assim a tartaruga verde e os recifes de corais sobrevivem juntos. As tartarugas retornam à praia onde nasceram quando é hora de colocar seus ovos. Foi uma jornada longa e exaustiva. Então, a parte mais difícil. As tartarugas adultas não possuem tanta habilidade para se movimentar na terra. Esta fêmea da tartaruga verde carrega cerca de 150 ovos. Ela deve encontrar um lugar seguro para colocá-los. Depois de escolher o lugar certo, ela cava calmamente um buraco na areia. Este é um trabalho árduo e que costuma ser realizado no frescor da noite. Uma camada refrescante de areia mantém seus ovos resfriados e escondidos. A casca do ovo é suave e resistente, portanto não é danificada quando colocada no ninho. A mãe logo retornará ao mar. Ela nunca conhecerá seus filhotes. Cerca de 60 dias mais tarde, os ovos estão prontos para eclodir. Os pelicanos pardos viajaram à ilha para a ocasião. Este é o momento mais perigoso na vida das tartarugas. Predadores de todos os lados estão se reunindo para comer as tartarugas recém-nascidas. Os urubus de cabeça preta costumam comer carniça, mas esta oportunidade é boa demais para perder. Estas tartarugas lutam bravamente para chegar ao mar. São instintivamente atraídas pela luz refletida das águas. Os urubus iniciam a caça. Menos de 10% dos bebês tartaruga chegarão ao mar. Os caranguejos também estão atrás destas pequenas carnes deliciosas. Mas a tartaruga filhote está determinada a sobreviver. Quando se aproxima da relativa segurança do mar, a tartaruga percebe outro predador. Se ela ficar bem quieta, será difícil encontrá-la na areia.
O filhote está quase chegando. Muitos de seus irmãos e irmãs estão sendo atacados. A tartaruga literalmente corre para chegar ao mar. Ela conseguiu. Liberdade, enfim. Mas ela deve calibrar seu instinto para evitar tubarões e outros predadores marinhos, se quiser ser uma das poucas tartarugas a continuar viva. Versão brasileira, Vox Mundi.